Combate a incêndios na Amazônia. Ministro Alexandre de Moraes faz nova reunião para definir destinação de recursos da Petrobras. Participaram do encontro a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e representantes do governo federal. Ministro do STF autoriza a progressão de regime de Marcos Valério. STJ decide que motorista de aplicativo é trabalhador autônomo. Os serviços prestados pelos motoristas de aplicativo são eventuais, sem horários pré-estabelecidos e eles não recebem salário fixo. E ainda, passagens aéreas. O que fazer para não sair no prejuízo? Olá, boa tarde. Boa tarde. A Polícia Federal prendeu nesta manhã no Aeroporto Internacional de Brasília um grupo de 10 pessoas que ia tentar entrar ilegalmente nos Estados Unidos. As prisões ocorreram na madrugada de hoje. Policiais suspeitaram de 10 pessoas que estavam com 8 crianças e viajariam para os Estados Unidos passando pelo México. De acordo com a Polícia Federal, nenhuma das crianças tinha autorização para entrar nos Estados Unidos e algumas delas estavam com passaportes falsos. A estratégia dos presos era cometer uma prática chamada de caicai, em que pessoas utilizam crianças para entrar nos Estados Unidos. No momento de passar pela imigração, elas se entregam, mas por estarem com crianças, não podem ser deportadas de forma imediata. Os presos podem responder por diversos crimes, entre eles falsificação de documentos e promoção de imigração ilegal de menor de idade. A 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou, nesta quarta-feira, pedidos para liberar os bens da ex-primeira-dama Marisa Letícia. O patrimônio está bloqueado pela 13ª Vara Federal de Curitiba para garantir pagamento da condenação no caso do triplex no Guarujá, que envolve o ex-presidente Lula. Para o desembargador federal, João Pedro Gebran Neto, o relator do processo, é preciso saber a origem do patrimônio e ainda se não foi obtido com dinheiro de delito, o que será averiguado. A 8ª turma do TRF4 também julgou nesta tarde mais outros 2 recursos da defesa do ex-presidente Lula, relativos a processos no âmbito da Operação Lava Jato. O primeiro visava o restabelecimento do regime de assistência jurídica prestada pelos advogados. Ficou decidido que caberá ao juízo da 12ª Vara Federal de Curitiba decidir. O segundo recurso se refere à visitação de líderes religiosos ao político. Ficou decidido que Lula poderá eleger o representante de qualquer religião, sendo que a cada mês ele vai poder escolher um diferente líder religioso para a visitação. E será retomado nesta quinta-feira no STF o julgamento sobre a responsabilidade do empregador por indenização em caso de acidentes em atividades de risco. Confira a pauta da sessão de hoje. Direito do trabalho é tema que abre a sessão desta quinta-feira com a continuação do julgamento do recurso, onde se discute se é constitucional a aplicação da responsabilidade civil objetiva do empregador em caso de acidente de trabalho em atividade de risco. Ainda sobre direito do trabalho, a previsão de 2 ações sobre legislação que regulamenta a contratação de transportadores autônomos por proprietários de cargas e empresas transportadoras. Direito administrativo está na pauta com 3 ações que questionam a legislação que autoriza a contratação de pessoal por conselhos de fiscalização de profissões sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT. Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. E um dos itens de destaque da pauta de hoje é a ação direta de inconstitucionalidade, que questiona a lei que trata da terceirização na prestação de serviços de transporte rodoviário de cargas. Acompanhe o assunto na reportagem de Fernanda Porto. A ação foi ajuizada no Supremo pela Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho e a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho. O pedido é para suspender a eficácia da lei federal que define o contrato de transporte de cargas como uma relação comercial sem vínculo empregatício. As associações alegam que a lei, que entrou em vigor em 2007,
burla as normas constitucionais que protegem os trabalhadores e distorceu a relação de emprego que existia entre motoristas autônomos e empresas de cargas e transporte, o que afetou as condições de prestação de serviço e remuneração da categoria. Outro ponto questionado é o prazo de apenas 1 ano para reclamar na Justiça sobre algum possível dano e que a competência para julgamento é da Justiça Comum e não da Justiça do Trabalho. A Presidência da República e o Senado Federal manifestaram que a lei em vigor não fere a Constituição e que o pedido deve ser negado, mesmo entendimento da Procuradoria-Geral da República e da Advocacia-Geral da União. O Superior Tribunal de Justiça entende que motorista de aplicativo é trabalhador autônomo e a ação cabe contra a empresa à Justiça Comum. O caso analisado é de um motorista da Uber que teve a conta suspensa pela empresa por comportamento irregular e mau uso do aplicativo. Mas o motorista entrou na justiça alegando que ficou impedido de exercer a profissão e teve prejuízos materiais, porque alugou um carro para fazer as corridas. O caso ocorreu em Minas Gerais e a Justiça Estadual considerou que não era competente para julgar a ação por se tratar de relação trabalhista. Mas a Justiça do Trabalho também se considerou impedida e suscitou conflito de competência ao Superior Tribunal de Justiça. Para o relator do conflito, na segunda sessão do STJ, ministro Moura Ribeiro, os serviços prestados pelos motoristas de aplicativo são eventuais, sem horários pré-estabelecidos e eles não recebem salário fixo, o que descaracteriza vínculo empregatício. Assim, o colegiado entendeu que, como não há relação de emprego no caso, processos envolvendo motoristas e aplicativos devem ser julgados pela Justiça Comum. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a progressão de regime do publicitário Marcos Valério para o semiaberto. Isso significa que ele poderá sair durante o dia para trabalhar. Na decisão, o ministro Barroso considerou a impossibilidade de conceder prisão domiciliar e a sua discordância quanto à transferência para um presídio federal. O ministro disse que a alternativa seria a progressão para o semiaberto em estabelecimento adequado ao regime. Marcos Valério foi condenado a 37 anos de prisão no processo do mensalão petista. Ele cumpre pena desde 2013 na penitenciária Nelson Hungria, na região metropolitana de Belo Horizonte. E o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a ação penal contra o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, que tramita na Justiça Federal do Paraná, seja transferida para a Justiça Federal em Brasília. O ministro também anulou todos os atos praticados no âmbito da ação no Paraná, como a decisão do então juiz Sérgio Moro, que tornou Mantega réu. Atualmente, a ação penal está sob a responsabilidade do juiz Luiz Antônio Bonar. Diante disso, o novo juiz terá que reavaliar toda a ação penal para decidir se mantém o processo no ponto em que está. O novo juiz poderá, inclusive, remeter o caso para o Ministério Público Federal em Brasília, reavaliar se mantém a denúncia contra o ex-ministro. Você vai ver a seguir. Cliente de companhia aérea vai ser indenizada. Ela foi impedida de pegar o voo de volta porque não usou a passagem de ida. A juíza entende que o consumidor tem autonomia sobre as passagens compradas e o não comparecimento na ida não justifica o cancelamento da volta. O grupo de trabalho da Lava Jato na Procuradoria-Geral da República, formado por 6 procuradores, formalizou nesta quarta-feira pedido de desligamento. Eles alegaram grave incompatibilidade de entendimento com a manifestação enviada pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, ao STF na última terça-feira. Ao confirmar que recebeu pedido de desligamento de integrantes da equipe na área criminal, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, reafirma que, em todos os atos, age invariavelmente com base em evidências, observa o sigilo legal e dá rigoroso cumprimento à Constituição e à lei. Ainda de acordo com Raquel Dodge, todas as manifestações são submetidas à decisão do Supremo Tribunal Federal. Uma comissária de bordo da Gol Linhas Aéreas, em Florianópolis, Santa Catarina, deve ser ressarcida por despesas com maquiagem e manicure. A decisão é da segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho.
O juízo de primeiro grau e o Tribunal Regional da 12ª Região em Santa Catarina entenderam ser devido o ressarcimento à empregada, no valor de R$ 100 por mês durante todo o contrato de trabalho. No processo, ficou demonstrado que a empresa aérea fazia exigências especiais quanto à apresentação dos profissionais. Na reclamação trabalhista, a empregada disse que havia sido contratada como auxiliar de aeroporto e que atuava no serviço de atendimento especial, embarque e desembarque, além de outras funções. Segundo ela, a Gol tem um manual de apresentação pessoal em que exige o uso de maquiagem e o tratamento das unhas das mãos. A Gol recorreu da decisão no Tribunal Superior do Trabalho e negou que fizesse tais exigências. Disse ainda que a obrigação se restringe apenas ao uniforme de uso comum, como é previsto em lei. A relatora na segunda turma, ministra Adelaide Miranda Arantes, explicou que os gastos da empregada beneficiam o empregador e que a imagem transmitida pelas atendentes aumenta o prestígio da empresa junto aos clientes. Na avaliação da ministra, o custo para atender às exigências da empresa deve ser ressarcido. A decisão foi unânime. A seção 1 de dissídios individuais do TST negou a manutenção do plano de saúde para um supervisor de compras aposentado da rede, ou melhor, da rede hospitalar DO, em Santo André, São Paulo. O entendimento é que, para ter direito a isso, o empregado deveria ter pagado parte do plano durante o contrato de trabalho. Nos embargos, a Rede DO reiterou que o empregado nunca havia contribuído para a manutenção do plano de saúde e que a coparticipação, apenas em alguns procedimentos e quando utilizados, não deve ser entendida como contribuição. Para o ministro José Roberto Freire Pimenta, relator do caso, o artigo 31 da Lei dos Planos de Saúde garante a manutenção do benefício após a aposentadoria. No entanto, conforme observou o ministro, tanto a turma quanto o TRT registraram que o indeferimento do pedido foi fundamentado na ausência de contribuição do empregado. De acordo com o ministro, se o profissional não contribui para o custeio do plano de saúde na vigência do contrato de trabalho, é inviável a manutenção do benefício após a aposentadoria. A decisão foi unânime. A Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, autoriza o cancelamento automático de passagem de volta quando o consumidor perde a ida. Mas a Justiça entende que o passageiro tem autonomia para decidir se usa ou não as passagens pagas. No ano passado, Luciane viajou com o marido e os 2 filhos de Brasília para Belém. Passagens de ida e volta compradas. Na hora do check-in, foi impedida de embarcar porque a companhia vendeu mais passagens que a quantidade de assentos. Ela conseguiu embarcar no mesmo dia em outro voo, mas o problema maior foi na volta para casa. E após 3 horas de conversa ao telefone, ele conseguiu resolver o problema. Colocaram a gente no mesmo voo, mas em outros lugares. E foi até um incômodo, porque não foram as poltronas que a gente escolheu, com criança, meu sogro um pouco longe, mas assim eu consegui embarcar e voltar para casa. Não foi o caso da Luciane, mas a prática de cancelamento de trecho por no-show, ou seja, por não comparecimento do passageiro na ida, é comum pelas companhias aéreas e prevista na Resolução 409 da ANAC. Nela, a companhia aérea pode cancelar a passagem de volta e até aplicar multa, caso o passageiro não compareça no embarque de ida. A determinação é para compra de passagens de ida e volta. Mas se o passageiro avisar a companhia até o horário do primeiro embarque, que vai utilizar a passagem de volta, ela não será cancelada e a empresa fica proibida de aplicar a multa. Foi o que aconteceu com uma passageira de Aracaju. Ela avisou a companhia aérea por telefone de que não poderia embarcar no voo de ida. A empresa, então, informou que a passagem de volta seria cancelada com base em resolução da ANAC. A consumidora se sentiu lesada e entrou na justiça. A juíza do caso considerou o cancelamento unilateral abusivo e, com base em entendimento do STJ de que essa prática é ilegal, determinou que a companhia aérea deverá devolver cerca de R$ 1.300 à consumidora e ainda indenizá-la em R$ 7.000 por danos morais. A juíza entende que o consumidor tem autonomia sobre as passagens compradas e o não comparecimento na ida não justifica o cancelamento da volta. Este advogado explica que os direitos dos consumidores devem prevalecer. O cancelamento do trecho de volta em função do não embarque na ida, no meu entendimento, é ilegal. Você impede a pessoa porque o bilhete dela foi cancelado. Nesse caso,
a companhia aérea ela pode ser condenada numa indenização plausível, né? Indenização plausível, que a gente pode chamar isso no Brasil, é até R$20 mil. E para falar mais sobre o direito do consumidor, nós recebemos agora no estúdio o advogado Benjamin Barros. Seja bem-vindo, muito boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite. Bom, nós vimos na reportagem a passageira que conseguiu a indenização porque teve esse problema com a companhia aérea. Normalmente, o judiciário tem sido sensível a essa questão? Já existe jurisprudência? Sim. Na verdade, o STJ até já tinha um posicionamento pacífico sobre isso antes dessa resolução da ANAC, que era justamente impedir, né, essa questão do cancelamento, só por não ter ido na passagem de ida. Mas depois da resolução da ANAC acabou criando-se essa dúvida, mas eu ressalto que o Judiciário continua confirmando esse entendimento da STJ. Já tem decisão de 2018 recente que dá essa repercussão geral para que é uma atitude legal, né, uma postura legal da empresa de fazer isso com o consumidor. Existe alguma ação que possa ser apresentada no sentido de se buscar o entendimento da alteração do próprio dispositivo da ANAC na medida que há uma jurisprudência contra esse tipo de normativa? Sim, inclusive já existem por parte até de associações que em prol do consumidor, mas até então ainda não houve uma decisão que realmente tenha declarado inconstitucionalidade ou que tenha realmente revogado a resolução, esse artigo específico, né? E quando existe alguma alteração feita pela companhia aérea e às vezes o consumidor precisa se adequar a um horário, a uma data que não é conveniente a ele, isso pode? Isso acontece habitualmente. Eles marcam, tem regras para o consumidor, mas também tem regras para a empresa, para a companhia aérea, né? Vira e mexe, eles acabam tendo essa alteração, né, de escalas, e eles têm uma regra, uma exigência de avisar isso ao consumidor, ao passageiro, com um mínimo de 72 horas de antecedência. E caso não sejam respeitados, né, esse prazo, o consumidor pode ter o seu dinheiro de volta da passagem ou então remarcar esse voo conforme a sua vontade. E tem também a questão de que essas alterações para voos domésticos não podem superar 30 minutos e para voos internacionais superar 1 hora. No caso específico que vimos ali na reportagem, é prevista a possibilidade de comunicação da não utilização de um dos trechos. Mas vamos supor que a pessoa, por exemplo, agora tivemos, no caso dos Estados Unidos, aquela grande tempestade, aquele grande furacão, e vários voos foram cancelados. Aí a pessoa, ela consegue se deslocar de alguma maneira, não avisa, mas não utilizou por um motivo que não foi causado por ela nem pela companhia. Aí a companhia não deixa ela embarcar na volta com a mesma argumentação. Também não vale, não é, doutor? Também seria legal. Até mesmo nessas condições meteorológicas, essas obrigações continuam fixas, né, valendo. Qual é a obrigação da empresa quando ocorre overbooking? A pessoa tem direito à restituição da passagem, obviamente, se não quiser, né? Mas normalmente o que acontece é de realocar no próximo voo, ou então, no caso, até em outra companhia aérea, mas custeado pela companhia que você contratou, ou então remarcar para um dia que lhe seja melhor, né? Mais confortável. Não se sabe os motivos dos compromissos que a pessoa tem. Seria por aí. Quando acontece a situação contrária, vamos supor, a pessoa ela foi, mas por algum motivo ela não utilizou a volta, teve que voltar a um mandato anterior ou posterior a uma modificação, e ela não usa a volta. Ela pode usar esse trecho novamente ou existe alguma previsão, algum problema que pode ser acarretado exatamente por esse não uso da utilização do trecho de volta? Se o passageiro não conseguiu comunicar à empresa de que não iria usar e tentar remarcar, enfim, pagar até custos por isso, ao meu ver, a única coisa que poderia ser restituída, que não seria perdida, seriam os custos fixos ali. Para toda a marcação de passagens existem tributos, existem tarifas aeroportuárias e isso daí não pode servir de enriquecimento sem causa para a empresa. Ela tem que restituir o consumidor ou ela tem que usar para outros trechos, né, caso queira remarcar. Agora, doutor Benjamin, todas essas situações que a gente está apresentando, que infelizmente a gente sabe que fazem parte da vida do consumidor, que viaja, né, com essas empresas aéreas, cabe indenização por danos morais e materiais também? Sim, eu costumo dizer que cada caso é um caso, né? Por exemplo, como houve na matéria, foi uma atitude ilegal e o judiciário já entendeu que era passivo de indenização. Mas eu que já atuei até em vários casos também sobre isso, tem a questão de que às vezes é um compromisso de Natal, Ano Novo, é um compromisso financeiro, de trabalho, então ele extrapola essa seara dos meros aborrecimentos. É uma coisa que trouxe um prejuízo
Pode ser da ordem material e da ordem moral, né? Então é bom separar toda a documentação direitinho para apresentar para qualquer eventual ação na justiça, né? Exatamente, os comprovantes de passagem, tudo. Ok, doutor Benjamin, mais uma vez obrigado, uma boa tarde. Boa tarde. Obrigado pelo convite. A seguir, ministro Alexandre de Moraes faz nova reunião para definir destinação de recursos da Petrobras para incêndios na Amazônia. E ainda, obra importante sobre direito penal é lançada no STF. Se o direito penal funciona, ele desempenha o seu principal papel, que é o papel de prevenção geral. É as pessoas não delinquirem pelo temor da probabilidade da punição. O ministro Alexandre de Moraes faz, neste momento, no Supremo Tribunal Federal, uma nova reunião para definir a destinação de recursos para a Amazônia. A repórter Evne Araújo está acompanhando a reunião e, ao vivo, traz mais informações para a gente. Olá, Evne, boa tarde para você. Oi, Rafaela, boa tarde. Então, ainda estão reunidos no gabinete do ministro Alexandre de Moraes representantes do governo federal, Ministério da Economia, Ministério da Agricultura, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, o advogado-geral da União, André Mendonça, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Bom, quem fez a proposta, de usar essas verbas do fundo da Petrobras para o combate de incêndios na Amazônia foi o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, mas ele não pôde estar presente na reunião porque está em viagem fora do país. A grande discussão hoje aqui no Supremo Tribunal Federal é para saber se essa questão vai ser resolvida administrativamente pelo governo federal em parceria com o Ministério Público Federal ou se vai precisar ser judicializada mesmo aqui no STF com decisão no plenário dos ministros, de todos os ministros da Corte. Bom, na semana passada, os governadores que fazem parte da Amazônia Legal também estiveram aqui no STF, no gabinete do ministro Alexandre de Moraes, para falar sobre a importância desse dinheiro que está estimado em 800 milhões de reais para a preservação das florestas. Outras informações sobre essa reunião com o resultado deste encontro, ainda hoje, aqui na programação da TV Justiça. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigado, Evelyn. A Câmara de Meio Ambiente do Ministério Público Federal e procuradores que atuam na Amazônia Legal emitiram nesta quarta-feira a recomendação ao Ministério do Meio Ambiente para que adote medidas efetivas e concretas no combate ao desmatamento e às queimadas no Brasil. O documento aponta 13 ações emergenciais a serem tomadas pelo órgão. Entre elas, operações de retirada e apreensão de gado em área de desmatamento ilegal, realização de auditorias e fiscalização mais rígida em planos de manejo florestal e ainda aumento da fiscalização em empresas frigoríficas. A Justiça Federal determinou que a União e o Estado do Pará sejam intimados a participar de uma audiência para apurar as denúncias de tortura no complexo penitenciário de Americano, no município de Santa Isabel, na região metropolitana de Belém. Desde o início de agosto, o Ministério Público vem recebendo denúncias de uma série de violações a normas nacionais e internacionais no tratamento dos presos. Na ação ajuizada no último dia 30, o Ministério Público Federal pede que os relatos sejam apurados com base na aplicação do Protocolo de Istambul, que é um manual produzido pela ONU para a investigação de tortura e outras penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, e do Protocolo Brasileiro de Perícia Forense. O MPF também pede que a União e o Estado do Pará sejam obrigados a providenciar de forma urgente tratamento de saúde aos detentos, além de permitir aos presos a visita de familiares ou outras pessoas autorizadas. O livro O Controle de Constitucionalidade de Leis Penais no Brasil, de Ademar Borges, foi lançado nesta quarta-feira na Biblioteca do Supremo Tribunal Federal. A obra foi coordenada pelo ministro Luiz Roberto Barroso. 538 páginas que trazem uma análise sobre a aplicação do direito penal no Brasil. O autor, Ademar Borges, é doutor em Direito Público e mestre em Direito Constitucional. Para ele, o livro é uma ferramenta para ampliar o debate de jurisprudências que envolvem direito penal e direitos fundamentais, que afetam a política de encarceramento. O estabelecimento de um diagnóstico mais claro sobre em que estado
está o sistema de justiça criminal brasileiro, desde a investigação até a execução da pena. A elaboração da obra foi coordenada pelo ministro do STF, Luiz Roberto Barroso. Se o direito penal funciona, ele desempenha o seu principal papel, que é o papel de prevenção geral. É as pessoas não delinquirem pelo temor da probabilidade da punição. Esse é um tema central do livro, direito penal moderado, igualitário, mais sério. O lançamento do livro foi realizado na Biblioteca do Supremo Tribunal Federal em Brasília e contou com a presença de ministros, magistrados e juristas. Vai representar uma contribuição muito valiosa para o estudo do direito penal e para a sua aplicação, que é o que nós fazemos sempre. Um marco, é um divisor de águas na bibliografia jurídica brasileira, na literatura, na melhor literatura jurídica brasileira. E a gente fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Boa tarde para você. Fique agora com o programa Papo Cidadão. Eu volto logo mais às 2 da tarde com o Direto do Plenário.